Oi, me chamo Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. Na verdade, a respeito da comunicação, porque neste vídeo eu vou falar sobre a diferença, vou dar uma geral, na verdade, uma coisa muito rápida e não muito detalhada, mas eu vou falar sobre a diferença de televisão, cinema e publicidade, principalmente a diferença visual, essa já é óbvia até para um leigo, mas eu vou falar mais sobre a captação, a forma de a produção, captação, uma forma de fazer que é bem diferente e acho esse vídeo necessário, acho não, quis fazer esse vídeo porque eu já passei por uma situação, fiz um projeto no qual fiz dois projetos, na verdade, no qual tinha muita gente de publicidade e cinema envolvida, projeto de televisão, e que estava indo para um caminho errado e até deu errado, enfim. E aí eu, aqui me organizando com o meu conteúdo a respeito dessa série que eu tenho feito, do jornalismo de entretenimento, achei importante fazer este vídeo, até para quem trabalha com cinema e publicidade, principalmente, e que não está muito ligado ao que acontece no dia a dia da televisão. Nós que fazemos televisão, a gente sabe o que acontece no cinema, até porque a gente gosta de cinema, a gente vê bastidores, making off, toda a estrutura de produção, e, em poucos vídeos, documentários sobre bastidores e tudo, você já percebe a diferença. Então, eu vou até falar algo meio polêmico aqui na apresentação, mas eu quero, antes de começar, antes de tudo, eu quero lembrar que este vídeo faz parte de uma playlist chamada Jornalismo de Entretenimento, que é o tema da minha dissertação, e, e tem acho que mais de 30 vídeos a respeito do audiovisual, da comunicação, jornalismo, rádio, televisão e internet, que é a junção dessas duas áreas, que é o jornalismo de entretenimento, que, como eu já disse várias vezes, principalmente no primeiro vídeo, onde explico o que é jornalismo de entretenimento e digo que ele existe desde sempre. Agora que ele está mais presente na nossa vida, mas ele sempre existiu. E, e eu achei importante falar sobre essa diferença, mesmo que de uma forma muito rápida, porque tem, como eu falei, tem profissionais que ainda não sabem o que eu vou fazer, como que é o cinema, como que é a televisão, o que é publicidade, marketing, que é comunicação, e aí procura entender o que cada um é. Dentro dessa playlist, você vai entender o que acontece nessa área de jornalismo, de entretenimento, de vídeo, de rádio, televisão e internet. E também eu dou umas passadas sobre cinema, publicidade, eu sempre falo, mesmo que assim, mais de lado, eu sempre falo também, assim como eu vou falar nisso. Eu vou abrir aqui a apresentação, que ela é um pouco. Eu ainda vou concordar se alguém disser que esse é um tema ainda um pouco polêmico. Ele foi muito mais polêmico nos anos 80, nos anos 90, essa coisa da publicidade com a televisão. Não que existisse uma rixa, claro, são produtos diferentes, tudo, mas entre os profissionais existia uma soberba, uma arrogância com quem fazia cinema e publicidade, achando, não, nós somos melhor que vocês que fazem televisão, sabe? Só que a minha visão é o contrário. Nós, da televisão, a gente tem uma formação mais completa em relação a vídeo, captação, produção. Vamos nessa. Primeiro, inclusive, antes de tudo, é falar que ninguém é melhor que ninguém. Cada um é sua área. Então, assim, não dá para ficar, como eu acabei de contar, eu sou melhor que você. Não. O que eu quis falar agora e falo aqui é que eu considero uma área mais completa que a outra.
é isso. Mas ninguém é melhor do que ninguém, de forma alguma. São produtos completamente diferentes, como eu falei, e essa rixa sempre teve, principalmente nos anos 80, nos anos 90, quando até os equipamentos eram completamente diferentes. A luz, fotografia, a câmera. Hoje não. Com a tecnologia, equipamento digital, muita coisa que você. Muito equipamento, por exemplo, que eu uso hoje em televisão, hoje eu digo já desde da 5D, por exemplo, desde 2007, por aí, se eu não me engano, é, já os equipamentos já se confundem um pouco. E aí nessa também se encaixa todo o resto, que é a luz, a fotografia e acessórios e tudo. Mas, sim, nos anos 90, videoclipes, isso eu botei porque é uma observação legal, eu que passei 7 anos na MTV, muita produtora que fazia publicidade na época, nos anos 90, essa coisa de produtora independente, ela é uma coisa recente, é algo recente no Brasil. Recente, eu digo, de meados dos anos 90 para cá, coisa de 30 anos para cá. Porque até a segunda metade dos anos 90 não existia produtora que fazia conteúdo para televisão, existia produtora de publicidade, que com o dinheiro que conseguia com a publicidade, conseguia se organizar, juntar a grana para fazer um filme, para fazer um longa, um curta, um média, para poder participar de festivais e tal. O cinema sempre foi uma área mais difícil no Brasil, sempre, sempre, sempre. Isso não tem uma década ou um período que tenha sido mais fácil, não. Sempre foi difícil fazer cinema no Brasil. Hoje também não é diferente, só facilitou por causa da tecnologia. E nos anos 90, essas produtoras que existiam de publicidade, elas começaram a fazer videoclipe com com a primeira edição do Video Music Brasil, em 95 em diante, que todo ano tem o VMB, tinha o VMB. Essas produtoras de publicidade viram também, assim como nos festivais e em outros eventos, não só de cinema, mas também de publicidade, viram no VMB uma vitrine. Então, você pega alguns clipes do Skank, principalmente do Paralamas, que, se eu não me engano, boa parte deles era feito pela Conspiração, e, e outros clipes maravilhosos, super bem feitos, fotografia, tudo. São produtoras de publicidade. Só que você também via um, uma linguagem muito de publicidade nos videoclipes. Isso era uma crítica nossa lá dentro. Vou falar nossa, porque não era só eu que assistia um videoclipe e falava, pô, mas isso. Eu lembro quando chegou o Roots, do Sepultura, na, chegou, clipe novo e tal, na MTV, vamos assistir, e a gente assistindo, a gente tinha essa. Quando tinha algum clipe muito aguardado e chegava na produção, tinha lá um ou dois monitores que a gente assistia o material, tudo, e quando vinha um clipe desse, todo mundo se juntava, várias pessoas, para assistir o clipe no monitor de televisão, aquela televisão de tubo, tudo. Então, com Sepultura aconteceu isso, com o Roots, com Michael Jackson, Madonna, esses grandes artistas que faziam videoclipes incríveis, que eram todos baseados, tinham muito essa cara de produção de cinema, de publicidade. Eu lembro de um colega, uma colega, assistindo e dizendo, cara, mas isso parece publicidade, estão vendendo Sepultura, mas videoclipe é vender, né? Só que assim, a crítica foi que assim era muito quadradinho, você via que a fotografia é daquele jeito muito muito mais até de publicidade do que de cinema, sabe? Então tinha essa aconteceu essa situação durante os anos 90 por causa do VMB. Mas mesmo assim, saíam clipes ótimos, saíam essas produtoras costumavam
também, como tinha esses clipes quadradinhos, que tinha essa fotografiazinha que você fala, pô, isso é publicidade, também tinha a mesma produtora, a mesma equipe, tudo, faziam clipes mais ousados, com efeitos, com filtros e figurinos diferentes e tal, uma estética diferente. Isso também acontecia porque se permitia para o mercado de videoclipe, principalmente a partir de 95, de 95 a 2000, nesses 5 anos, ele foi muito efervescente e essas produtoras de cinema aproveitaram muito isso, até para experimentar equipamento, essas coisas todas. Mas existia essa diferença muito grande nos anos 90 e os anos 80, essa diferença de equipamento, de formato, tudo. Agora, entrando mais na diferença mesmo, a televisão trabalha com improviso e cinema e publicidade, não, eles não podem. Os equipamentos de vídeo são diferentes, principalmente acessórios e lentes, não, não que são diferentes, mas em televisão a gente não costuma usar tantos acessórios e tantas lentes quanto se usa em cinema e publicidade. A gente, como falei no primeiro ponto ali, a gente trabalha muito com improviso, então a gente até sai para a rua, televisão até, dependendo da situação, sai para a rua com, além da lente original da câmera, sai com uma ou duas a mais, mas não é nada de outro mundo, é só para ajudar numa alguma captação ou mais longe, ou uma captação diferenciada, enfim, aí não dá para exemplificar, porque depende muito da situação. O equipamento de luz é diferente, mas essa diferença também caiu. Existem como que eu posso falar, cabeças de luz, tipos de luz, que são muito usadas na publicidade e no cinema, e que em televisão a gente não precisa, mesmo em externa, a gente não precisa, só em ocasiões especiais, essas que têm muita potência, sabe, para iluminar coisas muito. Como é cinema, que você vai fazer uma cena noturna, você precisa ter uma iluminação forte, com uma potência muito alta. E isso não acontece, dificilmente acontece em televisão. A captação de televisão é mais ágil. E os roteiros, óbvio, mas é bom falar, mas é óbvio que são diferentes. Até porque tem situações de televisão que você nem tem roteiro. Quando você vai sair para fazer uma reportagem, quando você vai sair para fazer uma externa, que você não conhece o local, você vai lá na casa da Dona Maria entrevistá-la, porque ela faz um bolo diferente e tal, você está fazendo uma pauta sobre culinária, gastronomia e tal, você vai mostrar ela na cozinha, preparando o bolo, tudo, não sei o quê, você não sabe, você não conhece a cozinha, você não conhece a casa, então a televisão te permite esse improviso de chegar lá e olhar a cozinha e conversar, a direção com, com o operador de câmera, saber a fotografia que vai fazer, como que é a luz, os planos que vão usar. Então, isso a gente vê na hora, quando chega lá. Em várias dessas situações, é muito comum, assim, é rotineiro isso acontecer em televisão. E em publicidade e cinema, isso aí não pode, isso não acontece mais de forma nenhuma. Por isso que a captação de televisão é mais ágil, porque você, por exemplo, você vai fazer um Vox, pô, a gente precisa fazer aí o que a população está achando do inverno esse ano, vamos lá para a rua para saber como eles estão se agasalhando tudo. Você vai com a câmera, um kit normal, básico de luz, com a câmera, você já combina no caminho, não vamos fazer a câmera no tripé, tudo, já monta uma luz ali, já afina a luz, as pessoas só entram. Já em cinema já é diferente, porque aí você vai com uma câmera diferente, que você vai precisar de uma iluminação maior, aí a tua necessidade, de repente, você vai ter que iluminar o fundo muito mais longe, coisa que televisão não precisa. Então, essas coisas mudam. Por isso que a televisão é mais ágil e trabalha com
com o improviso em várias situações. Até eu listei alguns exemplos, que eu vou falar mais, que eu vou dar exemplos mais concretos sobre essa diferença, mas em relação ao equipamento de luz e vídeo e áudio, hoje eles estão muito mais próximos. Como eu falei, é que a gente em televisão, quem faz televisão, não precisa necessariamente usar todos esses equipamentos que se usam em publicidade e em cinema, exatamente porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais de improviso para a necessidade que é o trabalho em televisão, que é diferente, bem diferente. Inclusive, falando nisso, em relação à captação, em televisão é normal a frase chegando lá, a gente vê o que faz, que é o que eu acabei de falar. Em cinema e publicidade, isso não pode acontecer, a não ser que seja planejado. Isso acontece. Vamos para a rua, e vamos fazer uma cena com o protagonista do filme andando na rua, vamos pegar só planos abertos e tal, e ele atravessando farol, rua movimentada, sabe? Tipo, sei lá, Avenida Paulista na hora do almoço, em Tóquio, a gente vê aquelas imagens, a rua toda movimentada. Então você, beleza, vamos fazer no improviso, a gente faz planos abertos e tudo, sai andando que a gente vai atrás, a gente para a câmera aqui, ó, você vai para. Então, alguns momentos você consegue planejar em cinema e publicidade, mas você não pode, porque você trabalha em cima de um storyboard, tanto em cinema quanto em publicidade, principalmente publicidade. Você tem já os planos definidos do que você vai fazer em cinema, e tanto em cinema quanto em publicidade. Quando você vai fazer mesmo uma externa, você sabe, olha, a gente vai gravar numa avenida o dia inteiro amanhã, vamos chegar lá às 5 da manhã, vamos gravar até às 5 da tarde, e eu tenho esses planos aqui, você tem o storyboard lá, que o plano geral da avenida, o protagonista atravessando a rua, e você tem todos os quadrinhos, você tem que seguir e fazer aqueles planos. Não, esse momento do diálogo, então tá, tem uma câmera aqui para ele, vai ter uma geral que tem que pegar esse prédio, porque eles estão embaixo do prédio, tem que pegar a portaria. Então, é tudo muito detalhado em cinema e publicidade. E, e essa é a diferença. Que, porque você pode até, em televisão, pode até ter uma externa planejada, mas ela é também muito mais, ela é mais ágil de qualquer forma para montagem de luz, para captação de áudio, para definição dessa parte técnica, tudo, e até abrir câmera e começar a gravar, é muito mais rápido, muito mais ágil, porque pelo produto, o cinema e a publicidade exigem um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela, até você falar roda, sabe? Vai áudio, vai vídeo, e roda a ação. Tem muitos detalhes para você poder dar a ação da cena. Então, isso não é uma falha, né? Isso não como eu falei, tá aí uma das diferenças, outra, aliás, das diferenças entre esses formatos, entre essas captações. Quem faz televisão, e essa é a frase polêmica, falei no começo, e está aqui. Quem faz televisão faz cinema e publicidade, o contrário não. Isso é uma verdade, porque eu já trabalhei com equipes de publicidade que deu tudo errado. E até entrei em um projeto exatamente porque era uma produtora que só fazia publicidade, só fazia, não sei se tinha feito longa, mas fazia publicidade, fazia curtas, até acho que média também, média-metragem faziam. E, e aí me contrataram exatamente porque eles precisavam de alguém com experiência em televisão. Só que eu cheguei lá, eles não abriram mão da forma de trabalhar. E eu falei, não, essa produção não vai dar certo. Trabalhar desse jeito não vai dar certo. Não teve nem, parando para pensar, não teve nem pré-produção esse projeto. A gente gravou um piloto, me contrataram para fazer o piloto,
para não ter vínculo, se fosse aceito e tal, eles me pagaram para fazer o piloto. E aí, depois, como deu certo, me convidaram para o projeto e eu não cheguei ao final do projeto. Exatamente porque teve esse confronto, essa diferença, que eles não abriam mão. E tinham externas, por exemplo, que eu precisava fazer para esse projeto, que é, como eu falei, televisão, câmera na mão, vamos aí, é rápido, você vai precisar acompanhar, a pessoa ela vai sair, ela vai caminhar, e eu tinha duas câmeras, ela vai caminhar e a gente precisa acompanhar ela caminhando. E um dos operadores, dos cinegrafistas, ele já estava acostumado com televisão. Então, para ele, ok. O outro não. Ele só estava acostumado com publicidade. Ele estranhou. A primeira externa que eu fiz, ele me puxou de canto. Ele falou, cara, ele quis, entre aspas, me chamar a atenção. Falar, meu, você está fazendo tudo errado. Não é assim, meu. Tem que ser com mais calma. Tem que parar, tem que pensar. Eu falei, não, não é assim. Isso é em publicidade, isso é em cinema. Aqui eu preciso de você acompanhando o cara e vamos. É assim que precisa ser. Eu corto algumas vezes, tem alguns momentos que a gente para, que a gente se posiciona, mas a gente tem que ir. E o cara estranhou. O cara não soube, o cara ficou perdido. Então, essa agilidade da televisão, o improviso, a capacidade de adaptação que eu coloco mais embaixo, que a televisão tem, isso dá ao profissional que faz televisão, faz vídeo, a possibilidade de tranquilamente fazer publicidade, fazer cinema. Eu fiz muita publicidade, muita. Eu comecei trabalhando com publicidade, como eu falei em algum dos vídeos, eu comecei molecão com 17 anos, trabalhando como assistente de produção de objeto. Eu era o último da hierarquia de um set de filmagem ou de uma produtora. Estava ali de equipe de produção, eu era o último, eu era o que varria o estúdio, tudo. Aprendi muito, observei muito, fazendo a publicidade, tudo. E nesses 30 e pouco mais de 30 anos de carreira que eu tenho em televisão, eu comecei em televisão em 93, eu fiz muita publicidade em vídeo. Mas eu mesmo fiz muito storyboard, por exemplo, eu não sei desenhar. Eu faço aqueles desenhos assim, bonequinho de pauzinho, assim, sabe? O tracinho, é, aquele que criança faz. Mas quando eu fiz publicidade, quando me contrataram para fazer vídeo, publicidade para internet, publicidade para sites, publicidade para televisão, merchandising, essas coisas todas, é claro que aí tem um cuidado maior, porque aí tem a iluminação, tem uma paleta de cores, você tem que respeitar uma série de, de exigências e protocolos da situação, da captação, do formato e do cliente também, do que ele pede, do que precisa. O figurino tem que ser assim, não pode ter tais cores, ou um enquadramento X. Aí vai de cada cliente e vai de cada momento, mas eu já fiz muita publicidade para várias coisas, para computador, para linha branca de máquina de lavar roupa, essas coisas todas, e já fiz publicidade para vinho, muita coisa. Então, assim, é por isso que o profissional de televisão ele é mais completo. Não estou dizendo, como eu falei no começo, ninguém é melhor do que ninguém. Só que a televisão, ela consegue trabalhar e ela pode trabalhar com improviso e adaptação. O cinema e a publicidade não podem. Isso não faz do cinema e da publicidade, como eu posso falar, eu não estou diminuindo nenhum nem outro, e a situação não diminui. Não sou eu, esquece, não estou diminuindo. É a situação, sabe? Essa situação da televisão poder improvisar e essa situação do cinema e a publicidade ter que fazer tudo mais com calma, com tudo mais planejado, é ter esse costume, isso é normal, isso não faz, como estou falando, e eu preciso
deixar isso muito claro, porque para não tomar pancada, ninguém é melhor do que ninguém, é só a situação diferente. Eu não posso falar que um advogado é melhor do que um dentista. Porra, como que eu vou comparar, sabe, um médico com, sei lá, com um policial? Não, não dá, não tem como, sabe? São coisas diferentes. Os dois podem ser ótimos, os melhores na área, só que são diferentes. Por isso que eu digo, é, a gente tem esse poder. A gente que, quando eu falo a gente que faz televisão, a gente tem esse poder de merchandising, por exemplo, você tem que fazer um enquadramento, tanto que tem emissoras que contratam equipe só para fazer merchandising. Às vezes tem, inclusive, um diretor, um produtor, alguém ligado em publicidade, se não a equipe inteira, sabe? Mas eu já fiz muita merchandising para diversos produtos, desde de creme para pele, vestuário, putz, um monte de coisa de comer, um monte que a gente tem que fazer enquadramento bonitinho, ensaiar e falar, olha, mesmo que seja televisão, olha, você entra aqui, eles querem te falar assim e tal, tá, quando você parar aqui, você fica aí, porque eu vou mudar a câmera, vou pegar desse ângulo, tem todo um estudo, mas tem todo um estudo não, todo um planejamento mais detalhado, que é o que a publicidade faz e a gente da televisão também faz. Produção de cinema e publicidade tem muitos detalhes, é isso que eu estou falando, tem muitos detalhes, é preciso até fechar o céu, por exemplo, e é verdade, tem muitos efeitos especiais, tem um alto custo em direção de arte, é, dependendo do que você for gravar, do que você for fazer, você precisa pagar para você fechar o céu. Você está fazendo ali um longa de época e tá gravando Gladiador, por exemplo, Gladiador 2 e pô, naquela época não tem avião. Você precisa gravar num lugar onde passa avião. Você tem que combinar com a aeronáutica aí, tem que ver o órgão do país, combinar, falar, olha, eu preciso naquele dia que aquele trecho não passe avião. E você é um custo alto tudo, mas existe. Nós em televisão não, precisamos nos adaptar. Eu já fiz, por exemplo, muita externa para documentário, para série documental ou qualquer outro conteúdo que que eu fui gravar na casa, em lugares onde é rota de avião. Então, assim, a gente calculava, então de 5 em 5 minutos passa um avião. Então, nesses 5 minutos, vamos aproveitar, vamos gravar o que a gente puder gravar, vamos pegar o depoimento que a gente puder pegar, a gente para, espera, continua dali, sabe? Tem a gente pode improvisar dessa forma. Publicidade de cinema, nem sempre, até pode, dependendo da situação, mas nem sempre isso acontece. Os efeitos especiais, isso faz quando você vai fazer uma propaganda de um sorvete, de um refrigerante, que você tem que mostrar aquela garrafa suada, de gelada, né, com aquelas gotas, tudo ali é falso, né? Tudo ali é trabalhado, às vezes aquela gota ali é de plástico, é acrílico, é algo especial. Os produtos, eles são tudo que é manipulado. Você pega propagandas de fast food, de comida, por exemplo. Eu já fiz figuração para uma rede de fast food que a cada take que falava, vamos fazer de novo, aquela bandeja com o sanduíche, com tudo, não sei o quê, já era, tinha que trazer uma outra bandeja. Inclusive, eu ficava ali comendo um monte, porque precisa ter esse cuidado com o produto, com os objetos, com a direção de arte, que tem um alto custo por causa das lentes, a captação, dos detalhes. Ah, muitas vezes você, em uma externa de televisão, você trabalha, como eu falei, você chega com tudo planejado dentro do storyboard. Deixa eu até passar aqui para frente, que eu falo exatamente dele. Cinema e publicidade precisam de um storyboard. Televisão, não, porque, como eu falei, é o improviso, a gente vê o que faz ali no momento. E mesmo quando a gente tem um planejamento, a gente já chega lá sabendo o que vai fazer sem precisar fazer um storyboard.
O storyboard, ele é principalmente, em publicidade, ele é muito, muito importante, porque tudo que você, quando a equipe vai para o set para gravar aquela publicidade, tudo isso foi resolvido, todos os detalhes foram resolvidos e determinados junto com o cliente. Então, você não pode chegar lá com um plano diferente, um take diferente, um texto diferente, porque não foi o planejado. Eles vão perguntar, não, mas por que você fez isso? Então, a publicidade ela é muito mais engessada, até mesmo do que o cinema, porque no cinema tem. O cinema já é uma coisa mais autoral, obviamente. E mesmo no set, que você está todo preparado, tem aquele storyboard e tal, a produção, a direção e a direção de fotografia, enfim, quem está ali à frente do set naquela situação, pode virar de repente e falar: não, puta, mas vamos fazer um take mais fechado aqui, pode ser de lado aqui, a gente consegue e tal. Então você consegue sair um pouco, né, do que está planejado nesses desenhos. Você pode virar ou falar assim, não, esse eu não vou fazer, vou substituir por esse, por causa daquele momento, né? E publicidade nem sempre ou quase nunca você pode fazer isso, a não ser que o cliente esteja do teu lado, que não é muito bom ter o cliente no set de filmagem. Já tive essa experiência de gravar com o cliente ao lado, e não é nada boa. Mas o cinema, entre cinema e publicidade, existe essa coisa da coisa do cinema ser autoral e a publicidade não, ela ser a coisa ali, fechado, determinado, combinado desde a primeira reunião, que vai ser isso, que vai ser assim, desse jeito, e pronto, e é assim, sabe? A não ser que você venha com, olha, fiz um take além daquele, fiz um mais bonito do teu produto, olha que legal, sabe? Aí é diferente. Publicidade, como eu falei, tem o produto, tem o texto, a direção de arte, que tem que respeitar uma paleta de cores. O produto, o rival, você vai fazer a publicidade de uma caneta que ela é branca e amarela, e a rival é cor de rosa e roxa. Então, é óbvio que o cliente vai falar: olha, não pode ter nada cor de rosa e não pode ter nada roxo. No cenário, na roupa, no figurino, nada. Esquece dessa cor. Tá? Então, na luz, em qualquer coisa, você não pode trabalhar com essas cores, porque são as cores do produto rival. Então, beleza. Então você tem que, a direção de arte tem que respeitar toda essa paleta de cores. E os planos, como eu falei, são bem definidos. O briefing ele é sempre muito claro, muito toda reunião que tem até chegar no set, como eu falei, que é um caminho longo, até assim o cliente te procurar, vamos, eu preciso fazer uma propaganda aqui, uma publicidade do meu produto. Do primeiro contato até chegar no set é um caminho, são várias reuniões e tudo. Então, e o briefing é sempre o storyboard e tal, tudo muito bem definido, né? É proibido o improviso, como eu botei aí, tipo, proibido. Em cinema, a direção dentro da locação, como eu acabei de falar, pode ter a liberdade de mudar alguns planos de câmera, mas na publicidade isso não é possível, que eu acabei de explicar. E em publicidade é preciso seguir o roteiro à risca, exatamente isso. E ele está amarrado ao storyboard, então você tem que seguir, não tem como improvisar. Alguns exemplos concretos: eu fiz uma série de institucionais de agronegócio, fui para várias fazendas de plantação de soja, café, milho. Nossa, eu fui para o Paraná, fui para Minas, não sei o quê. A gente não conhecia os lugares. A gente foi, eu lembro, foi um trabalho muito, muito bacana, acho que de uns 3 meses, e a gente ia de carro, a equipe, equipamento no carro, e vamos ir lá, a gente vê como que é a fazenda, lá a gente vê onde vai gravar, a gente vê o que faz. Em publicidade, cinema, não. Teria uma pré-produção para alguém ir lá ver a fazenda, como que é, tirar foto. Se a direção não fosse, vai, sei lá,
produtora de locação, tira foto de tudo, fala, ó, faz sugestão dos planos, onde pode ser gravado e tudo, mas em televisão não, vamos nessa. Como eu falei, eu já dei exemplo em todos esses vídeos que eu fiz, eu tenho o urbano, o caos, na fé, e várias reportagens, são externas. Como eu falei, que você chega lá, vamos ver o que faz. Ainda mais quando é uma coisa factual. Pô, nasceu o filho daquela atriz famosa agora, então você está ali na redação, o chefe da redação vira e fala, então o repórter pega a equipe de plantão e vai para lá no hospital, vamos mostrar o filho agora. Então você vai meio que de improviso e pega informação, inclusive no carro, o nome do médico, qual é o andar do hospital, tudo, sabe? E aí você chega lá onde que a gente vai gravar, tudo é conversado na hora. Então, isso não acontece, como eu falei nesse vídeo inteiro. Séries documentais também, você nem sempre sabe o que vai acontecer. Às vezes tem pré-produção, como nesses vídeos todos, momentos que você realmente vai lá, fala, você vai gravar aqui, nessa casa, nessa sala é melhor, a luz é melhor e tal. Tem uma pré-produção que mostra, mesmo sendo televisão, que é melhor. Aí já vai mais para essa coisa como é o cinema, a publicidade. Eu peguei de exemplo, eu fiz uma vez um documentário do Mercadão de São Paulo, e a gente ia lá, estavam no momento de reforma, de obras dentro, e a gente não podia parar. Então a gente tinha, e isso é muito difícil, até isso, no caso, é o áudio, a gente teve que improvisar para poder captar o áudio que a gente precisava sem parar a obra, que a gente não poderia, a gente não tinha o poder de parar para a gente poder fazer a filmagem. Então a gente teve esse improviso, inclusive, do áudio. Tá? A MTV no verão foi um projeto, os projetos que a gente fazia na MTV em geral, a gente gravava, porra, 11 da manhã, meio-dia, meio-dia e meio, uma hora, que são horários péssimos para captação. Que é uma luz muito estourada, é o sol aqui a pino, a sombra fica feia, sabe? A sombra do nariz, tudo fica muito, tudo muito reto, sabe? Fica tudo estourado, o fundo fica aí, você tem que compensar com um plano mais de frente, aí fica tudo estourado no fundo, você vê, tudo, e a gente não tem como, a gente tem que gravar, faça chuva, faça sol. Eu já fui, por exemplo, já saí para uma externa, que a gente ia gravar um voo, eu precisava gravar um voo, era um desses aviões de porte pequeno, avião pequeno de 2, 4 pessoas, e que eu ia botar uma câmera dentro, ia mostrar ele por fora, por dentro, por baixo e tal. E a gente estava indo para o local, para o aeroporto, o pequeno aeroporto, pé d'água, assim, uma chuva assim torrencial. E a gente falou, meu, vamos, a gente tem que ir para lá, vamos ver. Se continuar essa chuva, óbvio, não vai ter voo, não vai ter nada. E teve, porque aí a chuva passou, a gente ficou lá esperando tudo, e o avião estava no galpão, e enquanto isso a gente já foi, olha, se acontecer já está tudo pronto, então a gente já foi preparando improviso, sabe? Acontecia, como era o MTV no verão, tinha momentos que a gente tinha que se adaptar, como eu falei, com a luz, com o ambiente e tudo isso. Então, a diferença dessas captações é isso, é o poder de improvisação que a televisão tem. E, mais uma vez, para deixar muito claro, aqui não estou falando que um é melhor do que o outro. Só falei que o profissional que trabalha com televisão, com vídeo, ele tem um poder de adaptação e de improvisação melhor do que quem trabalha com cinema e publicidade. E por isso ele é capaz de fazer publicidade. Eu sou um exemplo concreto. Eu faço os dois numa boa. E espero ter esclarecido para você que queira entender um pouco mais esse conteúdo, essas diferenças. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer alguma coisa, algum ponto. Convido você a conhecer outros vídeos que eu abordo
todos esses formatos de algum jeito, falo de roteiro, falo de texto, de captação de um monte de coisa, dou exemplos concretos e tudo, analiso produções, tudo. Está tudo na playlist Jornalismo de Entretenimento, que está na descrição deste vídeo. Agradeço a companhia mais uma vez, e um abraço, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até.